Olá! Sabe aquela pergunta que volta e meia aparece? Quem sou eu de verdade? O que é essa voz interna, essa sensação constante de ser alguém aqui dentro? A gente tende a pensar nesse eu como algo, assim, sólido, né? Um núcleo que não muda. Mas será que a ciência e a filosofia concordam com isso? Hoje temos um material muito interessante para explorar essa questão. É um artigo do Dr. Adilson Reichert, publicado no site neuropsionline.com. Ele faz uma análise fascinante usando lentes da neuropsicanálise, da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, e até de tradições filosóficas orientais. É bem abrangente. E a proposta central é que nossa identidade, esse eu, talvez não seja uma coisa fixa, sabe? Mas sim um processo, um resultado da interação constante de 5 fatores, ou agregados. E vamos esbarrar num conceito chamado vacuidade, que, olha, à primeira vista pode soar meio estranho, mas é apresentado como uma chave importante para entender o sofrimento e talvez encontrar um pouco mais de paz. Preparados para essa investigação? Vamos lá. O artigo começa com uma metáfora que ajuda a visualizar bem a mente como uma orquestra. O eu que a gente percebe seria a sinfonia resultante, mas essa sinfonia só existe por causa dos instrumentos tocando juntos, esses tais 5 agregados. Vamos conhecer quem são esses músicos. Qual é o primeiro passo para qualquer experiência surgir? Olha, tudo começa com o que o Dr. Reichert, se baseando em fontes filosóficas, chama de contato ou faça, no termo original. É o momento inicial, sabe? O encontro fundamental entre 3 elementos. Um órgão sensorial, como o olho, o ouvido, um objeto externo, luz, som, uma textura, enfim, e a consciência sensorial específica daquele sentido. Ah, então é como um clique inicial. Tipo, o olho vê a luz, o ouvido capta o som, esse primeiro instante de conexão. Exatamente isso. É esse encontro triplo, como o texto descreve. Sem esse contato inicial, nada mais acontece na cascata da experiência. Pensa assim, o olho, órgão, vendo esta tela, objeto, e a consciência visual surgindo naquele instante. Esse é o contato. É o gatilho indispensável mesmo. Certo, o gatilho. E logo depois desse clique inicial, o que vem? O que acontece em seguida? Imediatamente após o contato, surge a sensação ou vedana. Esta é a qualidade afetiva básica da experiência, o tom fundamental. É agradável, desagradável ou neutro. Ainda não é uma emoção complexa, tipo raiva ou felicidade, mas sim a raiz, sabe? A reação visceral mais primária. Entendi. É aquele gostei e não gostei ou tanto faz que a gente sente quase que instantaneamente, né? Antes mesmo de pensar muito a respeito. Precisamente. E essa raiz, olha, ela é extremamente poderosa. O artigo aponta, e isso é muito explorado em abordagens como a TCC, que muitos dos nossos comportamentos automáticos são impulsionados por essa busca incessante pelo agradável e a fuga do desagradável. Aprender a simplesmente observar essa sensação básica, sem ser imediatamente, sequestrado por ela, é um passo-chave para quebrar ciclos de reatividade. Faz sentido. E notar o não gostei sem precisar explodir, ou notar o gostei sem precisar se apegar desesperadamente, entende? Totalmente. Faz muito sentido. Essa reação automática à sensação é algo que a gente percebe no dia a dia mesmo. E depois de sentir essa qualidade básica, como é que a mente processa isso? Bom, aí entra o terceiro agregado. A percepção, ou sana, é a função que reconhece, identifica e rotula a experiência. Ela pega aquela sensação bruta e diz: ah, isso é o sabor de café. Essa é uma música triste. Isso é fome. A percepção funciona muito baseada na memória, sabe? Comparando a experiência atual com experiências passadas para dar sentido ao que está acontecendo. Ah, então é aqui que a nossa bagagem, tipo nossas memórias e aprendizados entram em cena para dar nome aos bois, digamos assim? Exato. A percepção organiza o fluxo que, senão, seria caótico,
de sensações tornando o mundo inteligível, navegável para a gente. O exemplo do artigo é claro. A sensação agradável do contato com a bebida quente é percebida e rotulada como sabor de café. Essencial para vivermos, sem dúvida nenhuma. Mas, conectando com o quadro maior que o artigo apresenta, é também aqui que podem surgir problemas. Que tipo de problemas? Rótulos apressados, generalizações, até preconceitos. Tudo isso pode ser fruto de percepções automáticas, baseadas em associações passadas, que nem sempre refletem a realidade do momento presente de forma completa ou justa. A percepção interpreta, né? E a interpretação pode ser falha. Entendi. Quer dizer, a percepção já começa a construir a nossa versão da realidade, com base no que a gente já viveu. E qual seria o próximo passo nesse fluxo? O artigo menciona um agregado mais complexo. Sim. Chegamos ao quarto agregado, as formações mentais, ou Sankara. Este é um termo amplo e, olha, crucial. Ele engloba nossas intenções, volições, o querer e o não querer, emoções mais elaboradas, amor, raiva, ciúme, compaixão, hábitos mentais também, como ruminação ou otimismo, padrões de pensamento, crenças, os impulsos para agir. É aqui que a nossa resposta à percepção toma forma. É onde a história que a gente conta para nós mesmos sobre a experiência se desenrola e nos impulsiona. Uau, então aqui está o caldo grosso, digamos, das nossas reações internas e externas. Voltando ao exemplo do café. A vontade de pegar a xícara. O pensamento, que cheiro bom, me lembra a casa da minha avó. A decisão de tomar mais um gole, ou até irritação se alguém interrompe esse momento. Tudo isso são formações mentais. Padrões de pensamento disfuncionais e crenças limitantes que pertencem a Sankara. Certo? Já a neuropsicanálise, por sua vez, investigaria as motivações e conflitos inconscientes, talvez enraizados em experiências passadas, que geram essas formações mentais específicas, tipo, por que essa pessoa reage com raiva e outra com nostalgia à mesmíssima situação? Entende? Entendo. Este agregado é sobre o como a gente responde, sobre a nossa agência ou a falta dela, diante do que nos acontece. É o campo da ação, da reação e da construção de significado. Parece que quase tudo que a gente identifica como nossas opiniões, desejos, medos, se encaixa aqui, né? É muita coisa. E o último agregado, qual seria? O quinto. O quinto e último é a consciência, ou Vijnana. O artigo a descreve como simples estar ciente, a capacidade básica de saber que algo está acontecendo. É frequentemente comparada à luz que ilumina o palco, onde os outros 4 agregados, contato, sensação, percepção, formações mentais, atuam. Ela que parece unificar a experiência e nos dá essa sensação de que existe um observador interno, sabe? Uma testemunha. Mas espera um pouco aí. Se a consciência é só o estar ciente, ela não parece meio vazia por si só? Como ela pode ser o palco e, ao mesmo tempo, depender do que acontece no palco? Isso parece um paradoxo. Essa é uma observação crucial, e o artigo enfatiza exatamente isso. A consciência nesse modelo não existe como uma entidade separada, tipo, pairando no vácuo. Ela é intrinsecamente dependente dos outros agregados para ter qualquer conteúdo. Ela surge junto com o contato, a gente tem consciência visual, auditiva, etc. Ela é colorida pela sensação, temos consciência de algo agradável ou desagradável. Ela é informada pela percepção, consciência de que isto é um café, e ela é profundamente moldada pelas formações mentais, consciência de um pensamento, de uma intenção, de uma emoção. Não existe uma consciência pura, isolada da experiência que está sendo conhecida. Ela sempre é consciência de alguma coisa. Ok. Vamos recapitular rapidinho. Temos esses 5 processos interligados. O contato inicial, a sensação básica de gostar/não gostar neutro, a percepção que nomeia, as formações mentais que reagem e planejam e a consciência que ilumina tudo isso.
A grande sacada do artigo, então, parece ser: se a gente olhar bem para cada um desses processos que estão sempre mudando, né, surgindo e desaparecendo o tempo todo, onde exatamente está aquele eu fixo, permanente que a gente acha que é, porque, olha só, o contato depende do mundo externo e dos nossos sentidos. A sensação muda a cada instante. A percepção é uma etiqueta que nós mesmos criamos baseada no passado. Nossos pensamentos e emoções, as formações mentais, são como nuvens passando no céu. E a consciência só existe em relação ao que é percebido. Procurando bem, assim, parece que não sobra nenhuma coisa sólida e imutável aí no meio. Essa é precisamente a conclusão. Pode ser desconcertante no início, mas também libertadora que o material do Dr. Heisers apresenta. O eu, que a gente sente como sendo tão sólido e contínuo, não pode ser encontrado como uma entidade estática em nenhum desses agregados isoladamente, nem mesmo na sua combinação vista como algo fixo. O que chamamos de eu é, na verdade, uma construção, um processo dinâmico, um fluxo constante que emerge da interação incessante dessas partes. É mais um verbo, um acontecer, um experienciar, do que um substantivo, uma essência imutável. A tradição filosófica que o artigo referencia chama essa ausência de existência inerente e independente de vacuidade ou sunyata. Vacuidade. Essa palavra pode assustar um pouco, né? Soa como vazio, nada. Mas o artigo faz questão de esclarecer isso, certo? Não é um nada nihilista, do tipo, nada importa. De não significa que nada existe ou que tudo é ilusão, no sentido de irreal. Significa que as coisas, incluindo a nossa própria sensação de eu, são vazias de uma existência independente, permanente e autônoma. Elas não existem por si mesmas, isoladas de tudo mais. A existência delas é relacional, é condicionada. Ah, como aquela analogia da onda que o artigo usa. Isso ajuda a entender. Exatamente. Pensa numa onda no oceano. A onda claramente existe, né? Tem forma, movimento, a gente pode apontar para ela. Mas ela é uma coisa em si mesma, separada da água, do vento, da gravidade, do leito do mar. Não é. A onda é um padrão que surge devido a um conjunto de condições interdependentes. Ela é vazia de uma existência própria e isolada. O convite fascinante aqui é começar a pensar no nosso eu dessa forma, não como uma estátua de mármore, sólida e imutável, mas talvez como um rio. Um rio. Gostei disso. Que está sempre fluindo, sempre mudando, composto por inúmeras gotas d'água interdependentes, embora mantenha uma aparência de continuidade. Entender isso intelectualmente já é um desafio interessante. Mas a pergunta que fica martelando é: como essa compreensão, essa ideia de um eu mais fluido, mais processual, pode nos ajudar na prática a lidar com o sofrimento? Porque, vamos combinar, muito do nosso sofrimento parece vir justamente de nos apegarmos a uma imagem rígida de quem achamos que somos ou deveríamos ser. Como a psicoterapia entra nessa história toda, segundo o artigo? É aí que a conexão se torna muito prática, muito concreta. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, por exemplo, foca intensamente nas formações mentais, lembra? O quarto agregado. O trabalho terapêutico ajuda a pessoa a identificar aqueles pensamentos automáticos negativos, sabe? Aquelas crenças centrais do tipo, eu sou incapaz ou ninguém gosta de mim, e a questioná-los. A chave é aprender a ver esses pensamentos não como a verdade absoluta sobre mim, mas como eventos mentais. Como formações mentais que surgem e passam, muitas vezes condicionadas por aprendizados passados. Então a TCC nos ensina a observar essas nuvens de pensamentos e crenças sem acreditar que a gente é a própria nuvem. É isso? Exato. Essa observação mais distanciada quebra a identificação rígida. Você começa a perceber, eu não sou esse pensamento, eu estou tendo esse pensamento. Isso abre um espaço enorme para mudança. Entendi. E a neuropsicanálise, como ela entra? Já a neuropsicanálise clínica, como o artigo sugere, pode mergulhar um pouco mais fundo. Ela investiga como experiências de vida anteriores, talvez até inconscientes, moldaram os padrões habituais dos outros agregados também. Quer dizer, como a gente aprendeu a ter certos tipos de contato com o mundo,
a registrar certas sensações e a construir certas percepções sobre nós e os outros. O objetivo é trazer consciência a essas dinâmicas, integrar essas experiências e, com isso, ajudar a dissolver identificações muito cristalizadas com o eu que se sente talvez ferido, inadequado ou limitado por essas marcas do passado. É um trabalho de ressignificação da própria história, sabe? Um trabalho mais profundo nas raízes desses padrões. Isso, e o artigo também menciona a importância da educação social, que alarga a perspectiva ainda mais. Ela nos lembra que todos esses 5 agregados não operam num vácuo individual, né? A cultura em que a gente vive, nossa família, nosso contexto socioeconômico, tudo isso influencia profundamente nossas sensações, percepções, formações mentais e até mesmo a forma como a consciência se manifesta. Isso reforça demais a ideia da interdependência. Nosso eu não é só uma construção interna, mas também é social. Nossa, é muita coisa interligada. Então, olhando por essa ótica, o trabalho terapêutico, seja qual for a abordagem, parece ser um treinamento para a gente observar todo esse fluxo, contato, sensação, percepção, formações mentais, consciência, com mais clareza e menos apego. É como aprender a navegar o rio sem tentar segurar a água, reconhecendo essa natureza fluida, essa vacuidade de um centro fixo e encontrando mais liberdade justamente aí. Você capturou a essência perfeitamente. A grande descoberta, vamos dizer assim, que o artigo propõe é que, ao soltarmos gradualmente essa necessidade de defender uma identidade fixa e imutável, ao pararmos de lutar contra a impermanência que é inerente à experiência, o que emerge não é o caos ou vazio existencial, o que talvez a gente temesse. Pelo contrário, pode emergir a possibilidade de viver com mais plenitude, com mais abertura para a experiência presente, como ela é. E talvez com mais compaixão também, né? Se a gente percebe que nós mesmos somos esse fluxo condicionado, talvez possamos olhar para os outros que também são esse mesmo tipo de processo com um pouco mais de compreensão. Menos julgamento. Sem dúvida alguma. A compreensão da vacuidade nesse contexto não é apresentada como uma perda, de jeito nenhum, mas como uma liberação. É vista como a própria fonte da nossa liberdade e flexibilidade psicológica. Porque se o eu não é uma coisa fixa, então ele pode mudar, ele pode aprender, pode se adaptar. Não estamos presos, amarrados a uma definição estática de quem somos. O eu, como processo, é um eu com potencial de transformação contínua. Que perspectiva interessante. Chegamos ao fim desta nossa exploração sobre a construção do eu. Guiados aqui pelo artigo do Dr. Reichert, vimos como essa perspectiva nos convida a pensar em nós mesmos não como uma entidade sólida, mas como um fluxo dinâmico moldado por 5 processos interdependentes: contato, sensação, percepção, formações mentais e consciência. E como a ideia de um eu fixo pode ser, na verdade, uma fonte de sofrimento, enquanto a compreensão da vacuidade, entendida como interdependência e impermanência, pode abrir portas para mais liberdade e bem-estar. Exato. E isso nos deixa com uma questão interessante para continuar pensando, né? Algo que deriva diretamente dessa visão do eu como processo interdependente. Se a gente é esse fluxo constante, influenciado a cada instante por esses agregados, que por sua vez são moldados pelo mundo, pelo passado, pelo contexto social, até que ponto as nossas escolhas, aquelas que a gente sente como sendo tão profundamente nossas, são realmente autônomas, originadas de um centro de comando totalmente independente? Boa pergunta. E se elas não são totalmente autônomas? Como essa perspectiva de um eu mais fluido e condicionado poderia, talvez, transformar nossa maneira de encarar a responsabilidade, o mérito, a culpa, o julgamento? Tanto que fazemos sobre nós mesmos, quanto que fazemos sobre os outros. Uma pergunta realmente profunda que desafia muitas das nossas suposições habituais. Fica aí a provocação para continuar a reflexão.
Esperamos que esta análise tenha sido esclarecedora e, quem sabe, tenha aberto algumas novas janelas para observar essa experiência tão íntima e universal que é ser.